Boa noite, galera. Vamos lá. Eu vou enviar esses slides para vocês só para a gente reforçar o conteúdo da frente B3, falando em cálculo químico, tá? Aqui eu acrescentei uma parte também à matéria, em que a gente vai bater um pouquinho em composição centesimal. Tudo bem? Então, quando a gente passa para a parte de cálculo estequiométrico, vamos lá. A gente viu na primeira aula que eu mandei para vocês a ideia de reação química, lembram lá? Quando a gente pega e faz o quê? A gente coloca o reagente, o produto e vamos acertar de acordo com a lei de Lavoisier, fazer aquele balanceamento clássico nosso. Depois vimos aqui também esse balanceamento, as ideias de mol, de balanceamento, o porquê balancear, e isso aqui que ficou claro para a gente. A ideia de número de partículas, ok? Lembrando o número de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, íons ou moléculas. É em cima disso que nós vamos resolver alguns exercícios agora, tá bom? Então, olha só, o ideal para a gente é que a gente se detenha aqui nesse 6,02 vezes 10 elevado a 23. É quando a gente vai trabalhar com esse número de partículas. Vimos o mol, moléculas, aqui fixando o conteúdo, tá? A gente viu isso tudo na primeira aula. O mais interessante para a gente, então, é isso aqui. Determine o número de átomos de carbono existentes em... Então, vamos lá. Então, 1 mol de magnésio, ele tem 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, olha o número de mols que ele está me pedindo. Então, para 2 mols de átomos de magnésio, eu vou ter X. Fazendo essa continha multiplicando cruzado, bem básico aqui, tá? Para a gente poder fazer o quê? Para a gente poder calcular. Então, aqui vai me dar 12,04 vezes 10 na 23. O mais correto é 1,204 vezes 10 na 24. Tá bom? Então, dê uma passadinha, exercício básico do que a gente vai fazer hoje, para a gente fixar muito conteúdo para a estequiometria. Vamos lá, próximo aí. Admitindo que um diamante contém apenas átomos de carbono e que cada quilate corresponde a 200 miligramas, determine o número... Deixa eu tirar aqui que tem... Isso aqui está me atrapalhando um pouquinho. Então, bora lá. Então, aqui me deu a massa atômica do carbono e vamos ver aqui. Então, 1 mol de carbono pesa 12 gramas. E, como é 1 mol, corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23. E agora? Ele está querendo aqui para a gente a quantidade que eu tenho em massa, tá? De 2 vezes 10 elevado a 22 átomos de carbono. Então, olha lá. Isso aqui, quando eu faço a regrinha de 3 aqui, me deu 400 miligramas. Mas para cada quilate, eu tenho 200 miligramas. Como eu tive 400 miligramas, vocês concordam que eu dobro? Ou seja, determine, teremos um diamante com 2 quilates. Tudo bem? Então agora, fala o seguinte, o carbonato de sódio é um produto industrial muito importante usado na manufatura de vidros. Quantos mols de Na2CO3 existem em 132 gramas de carbonato de sódio? Então, gente, nota aqui. Então, o primeiro fato nosso, ele está me pedindo o número de mols e me deu a massa. Então, o ideal é que eu calcule o quê? Eu calcule quanto que pesa o Na2CO3, ou seja, a massa dessa molécula, tá? Para a gente poder fazer a relação. Então, vamos ver aqui como que a gente fez. Olha lá. E me dá as massas molares aí do sódio. Então, como eu tenho 2 sódios e cada sódio pesa 23, eu vou ter 46.
mais 12 do carbono. O oxigênio é 16 vezes 3, 48. 48 do oxigênio com 12 do carbono, 60. Com 46, 106. Então, a gente tem 1 mol de carbonato de sódio, pesa 106 gramas. Aí ele me deu 132 gramas, eu vou ter X mol. Então, resolvendo, eu vou ter 1,245 mols. Tá bem? Estamos aí com ele já prontinho. Determine a quantidade de átomos de mercúrio presentes em um termômetro que contém 2 gramas. Gente, desculpa o sono aí, tá? Contém 2 gramas desse metal. A massa molar do mercúrio é 200 gramas por mol. Então, ele quer saber a quantidade de átomos. E notem, lá o Hg, ele não vai formar uma molécula. Eu vou trabalhar com átomos. Então, 1 mol pesa 200 gramas. Se é 1 mol pesando 200 gramas, eu vou ter quem? Vou ter 6,02, porque está me pedindo a quantidade de átomos. É aquele número de Avogadro, número de partículas. Então, nota. Aqui, ó, tem um errinho aqui. Isso aqui não é cálcio, tá? Aqui ficaria 1 mol de Hg igual a 200. 200 para 6,02. E para 2 gramas? Então, 2 gramas eu vou ter X. Então, nota, de 200 para 2 eu dividi por 100. Então, aqui ficaria 6,02 vezes 10 elevado a 21. Vou fazer uma correção aqui, tá bom? Se 1 litro de água do mar há 390 miligramas de potássio, o número de átomos desse elemento aí existente. Então, o potássio lá na tabelinha nossa, ele pesa 39 gramas por mol. Então, aí, tá vendo? O potássio, 39 unidades. Então, 1 mol, 39, 6,02 vezes 10 dá 23 átomos de potássio. Como ele me deu ali em miligrama e eu estou trabalhando em grama, eu vou transformar 390 miligramas para grama. Então, eu tenho 0,390 gramas X. Então, notem, tá passando de 39 para 0,39, eu dividi por 100. Vamos dividir por 100 ali também, tá bom? Então, 6,02 vezes 10 elevado a 21 átomos de potássio. Agora começa a composição centesimal. Aqui vai ficar bom para a gente. Então, olha o que ele está me pedindo. A porcentagem em massa do carbono no clorofórmio é... Então, primeira coisa para a gente, galera, é calcular a massa de quem? Do clorofórmio, do triclorometano. Então, a massa total dele, sendo carbono 12, o cloro 35,5 e hidrogênio 1, tá? Vamos ver o que a gente tem de... O mol pesa 119,5 e isso equivale à massa total, a 100%. E quando a gente tem ele que é somente de carbono, eu só tenho um carbono, então eu vou calcular para 12 gramas. Então, 12 gramas eu passo TX. Perfeito? Então, notem, aqui está muito próximo a massa de um mol de 120. Só para facilitar a conta nossa, quando eu pego de 120 para 12, eu dividi por 10. Se eu divido 100 por 10, a letra B é a nossa resposta, 10%. Ó, deu um número muito aproximado. Então, letra B. O hidrogênio reage com quase todos os elementos. Na sua reação com nitrogênio, produz amônio. E é realizado na presença de um catalisador. Para que serve o catalisador? O catalisador nada mais vai fazer do que acelerar essa reação. Tá? É a síntese de Haber-Bosch. Ele pega o hidrogênio, reage com o nitrogênio, produzindo NH3. Então, calcule a porcentagem em massa de hidrogênio na amônia. A amônia, ela pesa 17, 14 do nitrogênio, 3 do hidrogênio. Então, 17 é 100%. Tá? O hidrogênio na amônia pesa 3 gramas. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 300 dividido por 17. Ou seja, eu tenho a porcentagem de hidrogênios
17,65% de hidrogênio na amônia, na composição da amônia. Então, acelera a reação. Olha o que eu falei com vocês. 1 mol de amônio pesa 17 gramas, que corresponde a 100%. 3 é X. Simbora então. Aqui já começa a ficar bom. Essa parte aqui eu não tinha passado ela para vocês, não. Então prestem atenção aqui. Uma determinada substância apresenta 43,4% de sódio, 11,3% de carbono e 45,7% de oxigênio. Então, primeira coisa, a gente vai somar todos os percentuais. Tá? Deu 100%, fica tranquilo. Se ele não der 100%, é porque o restante é oxigênio. Como ele já me deu o oxigênio aqui, isso já seria um fato de descartar. Então, como que a gente resolve? E quando ele me fala esse percentual em massa, eu tenho que transformar para mols de átomos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse percentual e vou dividir todos eles por quem? Pela massa dele. Então, por exemplo, o sódio eu divido por 23, o carbono eu divido por 11,3 e o oxigênio eu divido por 45,3. Depois que eu fizer isso, nós vamos pegar o menor valor encontrado nessa divisão e dividir todos pelo menor valor, porque eu vou buscar um número inteiro. Aí eu buscando, dividindo todos pelo menor valor, eu tenho uma grande chance de ter o quê? De ter a descoberta de um número inteiro, ok? Então, vamos ver aqui. Então, mas nota aqui em cima tem outro ali pra gente. Ele me deu a penicilina, tem aquela fórmula ali, C16H18N2O4S. Qual o percentual de carbono na penicilina? Então, primeira coisa é calcular a massa molar dele todo. Então, 1 mol, 334 gramas, 100%. Aí ele quer o percentual de carbono. O carbono, cada carbono pesa 16. Como eu tenho, cada carbono pesa 12, desculpa. Como eu tenho 16 carbonos, 12 vezes 16, aí a gente vai ter 192. 192 é que eu quero descobrir. Então, quando eu faço essa continha ali, 57,48% de carbono na fórmula da penicilina. Então, vamos lá. Vamos pegar esse aqui, que aí vocês vão ver que essa resolução, ela vai ser a resolução de cima que eu deixei para vocês fazerem. Tá? A análise de uma substância desconhecida revelou a seguinte composição centesimal: 62,1% de carbono, 10,3% de hidrogênio, 27,5% de oxigênio. Pela determinação experimental de sua massa molar, obteve 58. Então, é correto concluir que se trata de um composto orgânico de fórmula molecular. Então, bora lá. Então, o que a gente tem? Vamos voltar aqui com calma. Primeira coisa, eu vou pegar o percentual de cada um deles, igual eu tinha falado, e dividir pela massa molar. Então, olha lá, o carbono é 62,1, eu divido por 12, dá 5,175. Aí, eu peguei o hidrogênio 10,3, dividi por 1, que é a massa dele, 10,3. O oxigênio 27,5, dividi por 16, que é a massa dele, 1,718. Aí eu divido todos pelo menor valor encontrado. Então, o valor encontrado que eu tive aqui nessa primeira reação foi 1,718. Eu vou dividir todos por 1,718. Então, o carbono deu 3, o hidrogênio 6 e o oxigênio 1. Ou seja, a minha fórmula tem C3H6O, letra A, pra gente. Agora prestem atenção nesse aqui. É a mesma coisa de cima, mas aqui... outra coisa, desculpa, gente. No exercício anterior,
ele me fala que a massa molar dele foi 58. Então, basta a gente pegar a fórmula que nós encontramos foi C3H6O, o carbono pesa 12, vezes 3, 36, mais 6 do hidrogênio, 42. 42 com 16 do oxigênio, 58 gramas por mol. A mesma coisa eu vou fazer no de baixo, tá? Lembrando, carbono é 55, eu vou dividir pela massa molar que é 12, o hidrogênio é 1, o oxigênio 16. Então, notem, o carbono, 55, dividido por 12 dá 4,58, o hidrogênio deu 9, o oxigênio 36,16 dá 2,25. Então, o menor valor encontrado foi 2,25. Então, eu vou dividir todos por 2,25. Tá? Então, aí eu descobri a proporção de 2 para 4 para 1. Seria o que? A minha fórmula C4, C2H4O. Mas a massa molar de C2H4O é 44 gramas. Mas como a massa molecular do composto é 88, ela é o dobro dessa massa aqui. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar essa minha fórmula toda por 2. Então, acabei tendo C4H8O2, letra A. Aqui, galera, ó, sabe-se que a nicotina, sabe-se que quando uma pessoa fuma um cigarro, pode inalar de 0,1 até 0,2 miligramas de nicotina. Foi descoberto em um laboratório que cada miligrama contém 74% de carbono, 8,65 de hidrogênio e 17,355 de nitrogênio. A fórmula mínima da nicotina é. Aí eu vou fazer o mesmo procedimento. E aí, gente, nota o seguinte. Quando a gente faz essa, olha lá, ó, notem, o carbono 74 eu divido por 12, o hidrogênio divido por 1, nitrogênio por 14. Pego o menor valor encontrado, que foi 1,24, a minha fórmula foi letra B. Então tá aí, galera, um abraço a todos. Refaçam esses exercícios, ok?